Oi, pessoal, vamos lá. Ó, aqui as escalas, ok? Aqui a escala em graus Celsius, em graus Fahrenheit e em Kelvin, tá? A gente tem aqui o ponto de ebulição da água, ok? Nas três escalas, e o ponto de fusão da água nas três escalas. Essa temperatura é o momento em que a água, tanto ela vira vapor, né? Como se ela estiver em vapor, ela começa a liquidificar. Fica líquida, né? Enfim, vocês entenderam. E aqui, a 0 graus, tanto a água líquida começa a solidificar, então ela fica em gelo, né? Ou, do mesmo jeito, o gelo começa a derreter, ficando líquido, tá? Então, assim, é o ponto que começa a transformação do estado físico, tá? E então, Celsius, Fahrenheit e Kelvin determinaram esses valores, tá? Para estabelecer, então, como esses pontos de fusão e ebulição da água. E é através desses pontos, né, que a gente vai estar fazendo uma conversão. Então, eu consigo determinar a variação da temperatura de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Kelvin, Fahrenheit, Kelvin, Celsius, Celsius, Kelvin. Ai, meu Deus, eu já fiquei confusa com tanta coisa. Enfim, o que eu tenho que me atentar? O tamanho, tá vendo que o tamanho que eu tenho aqui é o mesmo? Ó, é o mesmo tamanho, tá? Só que o que acontece, ó? A variação da escala vai de 0 a 100, aqui em Celsius. Se eu fizer a variação aqui em Kelvin, também é 100. Porém, quando eu venho aqui para Fahrenheit, a variação é de 180. Ou seja, aqui eu dividi em 100 partes iguais, aqui eu dividi em 100 partes iguais, mas aqui eu dividi em 180 partes iguais, tá? Então, por isso que eu tenho que fazer uma proporção para conseguir determinar essas conversões de temperatura, tá? Então, ó, aqui o que eu mostrei para vocês, tá? Variação da temperatura, né? Evaporação e congelamento, tá? A temperatura de evaporação menos a temperatura de congelamento. Então, em Celsius, 100 menos 0, que dá 100. 212 menos 32 em Fahrenheit, que vai dar 180. Em Kelvin, 373 menos 273, que vai dar 100. Ah, eu sei que tá o vírgula 15 aí, mas vocês entenderam, vai? Bom, então, o que acontece? Quando eu vou fazer essa relação proporcional, então, eu quero saber uma determinada temperatura. Então, aqui, ó, temperatura em Celsius, em Fahrenheit, em Kelvin, tá? Então, o que acontece? Existe uma relação entre elas, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Como que constrói essa relação? É uma relação de proporcionalidade. Então, ó, a temperatura em Celsius menos 0. Então, é tipo assim, ó. Essa distância ela está relacionada com essa distância aqui. E é proporcional a essa distância com essa distância. É uma proporcionalidade. E a mesma coisa aqui em Kelvin. É essa distância e essa distância. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vamos vir aqui pro final. Opa, aqui. Ó. Que a temperatura... Foco. Foco. Agora, não sei se é o meu celular que tá sem foco ou o meu zóio. Mas vamos lá. Ó. A temperatura em Celsius, menos 0, está para 100 menos 0, tá? Uma relação aqui. Agora aqui, isso aqui é uma razão que a gente fala. É uma razão. E ela é proporcional. Temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido, né? Por 212 menos 32. E tudo isso também é proporcional. Temperatura em Kelvin, menos 273. Gente, eu não vou pôr vírgula 15 aqui, tá? Tô arredondando. Então, ó, 373 menos 273, ok? Tô arredondando só para facilitar um pouquinho o entendimento, tá bom? Então, ó, isso aqui, ó, essas três razões, elas são todas proporcionais. Então, eu posso fazer uma análise
No caso aqui, a temperatura em Celsius, como tem esse zero, vamos apagar... Ai, tadinha da minha borracha, peraí. Deixa eu pegar outra borracha. Ah, minha borracha bonitinha, ó. Vamos apagar aqui. Apagar aqui. Então, ó, já facilitou, tá? Então, como aqui é zero, então eu desconsidero. Então, eu consigo fazer essa análise, tá? E aí, ó, o que acontece? Vamos facilitar aqui, ó. Temperatura em Celsius sobre 100 é proporcional à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre, isso aqui dá 180, que é proporcional à temperatura Kelvin menos 273 sobre, essa diferença aqui dá 100, tá? Então, ó, eu tô fazendo uma comparação das 3 escalas aqui. Claro que a gente não vai fazer tudo isso de uma vez, a gente tem que fazer por partes. Então, eu posso pegar essas duas ou essas duas aqui, tá? E aí, fazendo isso, vamos voltar aqui, ó, a gente vai ter essa relação. A temperatura em Kelvin vai ser sempre a temperatura em Celsius mais 273,15, tá? E a temperatura em Celsius vai ser a temperatura Kelvin menos 273,15, tá? Gente, na verdade, esse vírgula 15, se você estiver fazendo um vestibular, beleza, use, tá? Se você estiver trabalhando num laboratório em que a temperatura é importante, use. Mas aqui, para nossos cálculos, para vocês compreenderem o processo de conversão, deixa quieto, tá? Não precisa. Pode deixar o 273, facilita a vida, tá? Fica tranquilo. Porém, você vai usar esse vírgula 15 sempre que você estiver prestando um vestibular, principalmente numa segunda fase, ou você estiver trabalhando num laboratório, tá? Em que usa a parte da temperatura. Então, por favor, vocês usem o vírgula 15, tá bom? Bom, então, a relação aqui, ó, Kelvin Celsius, ela é bem simples. Por quê? Porque a variação das duas é 100, tá? Elas têm a mesma distância, tá? Aqui, ó, essa distância aqui entre elas é a mesma. Agora, quando entra o carinha do meio aqui, ele deixa um pouquinho mais enfeitado, vamos falar assim, para não falar outra coisa. Mas, ó, a temperatura em Celsius para 100 é proporcional à temperatura em Fahrenheit menos 32 para 180. O que acontece, amores? Como eu falei pra vocês, ó, posso cortar um zero, tá? Se eu passar esse 18 pra lá, multiplicando, vou ter 18 sobre 10, que eu posso simplificar por 9 quintos, ok? 9 quintos. Então, eu tenho 9 quintos da temperatura em Celsius, e esse 32 que tá subtraindo vai pra lá somando, formando essa formulinha aqui, ó, tá vendo? Essa formulinha aqui. Então, temperatura em Fahrenheit vai ser 9 quintos da temperatura em Celsius. Resolvo primeiro a multiplicação, mais 32, tá? E a temperatura em Celsius? Bom, é só isolar esse carinha aqui, ó. Isolei esse carinha, eu vou ter, então, a fórmula que vai mostrar pra gente essa transformação para achar a temperatura em Celsius quando eu tenho Fahrenheit, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria que vocês compreendessem, tá? Porque o nosso exercício, ele mostra essas fórmulas, eu queria que vocês entendessem essa proporcionalidade que existe entre essas 3 escalas termométricas, ok? É isso aí, pessoal. Nosso papo quente esfriou e acabou. Beijos, tchau, tchau.